Bem-vindo, Eduardo. Boa sorte, felicidades. Primeiro, né, feliz, como o presidente falou, feliz de estar trabalhando com o Paulo. O Paulo sempre foi uma referência minha técnica e como caráter e profissional, né? E feliz por estar participando de um momento importante da história do futebol, né? Quando eu nasci, eu engatinhei num gramado. Sou filho de ex-atleta, hoje treinador. Com 12 anos, sentei aqui, né, na boca do túnel aqui, quando o estádio era bem precário. Eu lembro, né, vagamente, mas com 12 anos, meu pai treinava o time e eu sentava ali, e você vê essa estrutura e ver e acompanhar o trabalho do Atlético, do presidente Petralha, de todos que envolvem, ver isso aqui, ficar espantado com a grandiosidade do CT, e não só a estrutura física, a estrutura profissional. É muito contente, eu fico muito contente, e poder fazer parte disso, né, me deixa feliz. Essa postura e essa atitude do Atlético Paranaense, né, é uma atitude de vanguarda e vai marcar a história. Então, né, todos, né, para o bem do futebol, né, eu sempre fui um cara compenetrado e muito determinado naquilo que eu fiz. E a partir de hoje, mais ainda, né, porque para o bem do futebol, para quem gosta dele, para quem gosta do futebol jogado e as coisas acontecem dentro do campo, né, esse momento é importante. E eu vou fazer de tudo para proteger essa decisão do Atlético Paranaense, né, com trabalho, com hombridade. É um prazer imenso ter o Paulo ao meu lado, né, conversando de futebol, tem a sua experiência, e a gente vai poder usar tudo isso para o bem do Atlético Paranaense e principalmente do futebol brasileiro. Acho que o futebol carece de atitudes como essa, carece de profissionais como o Paulo, mesmo que ele não queira mais ser treinador no Brasil, e o Brasil perde muito, não tendo o Paulo como treinador, mas ganha, né, como ele numa outra função, e a gente acredita e vamos trabalhar para que tudo dê muito certo, né, para que, mais uma vez, o Atlético Paranaense seja um exemplo de gestão e de trabalho. Vamos às perguntas. Edson Tomás, Rádio CBN. Presidente, rapidamente, até para o senhor explicar, então, não tem renúncia, não tem afastamento por motivo nenhum, continua à frente do Conselho Deliberativo do Atlético. Eu gostaria que o senhor falasse também, na sequência, a Lava Jato chegou às arenas, e apenas a do Atlético e a do Beira-Rio, né, do Internacional, ficaram de fora de qualquer tipo de investigação. Para o Paulo Autuori, queria colocar a questão se algum tipo de resultado dentro de campo antecipou exatamente esta sua posição de mudar do campo para uma outra atividade no Atlético. E para o Eduardo, o que é que seduz exatamente a sua vinda ao Atlético, se é o projeto, se é também a oportunidade neste momento de voltar a ter um trabalho numa grande equipe como é o Atlético também nesse Campeonato Brasileiro. Bom, quanto à brincadeira, eu acho que já foi esclarecido que eu fiz para um contraponto aí da especulação do nosso encontro aqui, da entrevista coletiva. Quanto a assuntos diversos, eu me disponho a outro momento falarmos sobre isso. Não é objeto do nosso encontro hoje, entende? Lava-jatos e escândalos e problemas não faz parte da nossa pauta. Só para lembrarem, refrescarem um pouquinho a memória, se pegarem a minha entrevista que eu dei na ESPN, se não posso estar enganado, mas foi em 2013, nós já avisamos do cartel dos estádios lá naquele momento, mas isso fica por conta da justiça tomar as providências. Bem, quanto a mim, eu vou começar respondendo, fazendo uma pergunta para você e para todos que estão aqui. Paulo Autuori, era uma resposta interessante, hein? Vamos ver se a gente volta com o sinal do Autuori. Ele está respondendo se algum resultado motivou ele a mudar de função na comissão técnica do Atlético. Vamos ouvir o Autuori, só nessa resposta. É perfeito.
dizendo que quando se conquista uma Libertadores, essa obsessão passa a ser um Mundial de clube. Então, entre o início e o final da Libertadores, os clubes vivem exatamente a Libertadores. E entre o ganhar a Libertadores e o Mundial, os clubes vivem o Mundial. É certo? Não. Por isso, desde o início da temporada, eu tenho dito que o nosso objetivo era preparar a equipe para toda uma temporada. Como a obsessão no futebol brasileiro, e acho muito bem que seja prioridade, a prioridade, né? A Libertadores, acho que nós começamos a temporada atingindo esse principal objetivo. Há um preço a pagar por isso. Se nós fizermos um pouquinho de exercício de memória, vamos ver que praticamente todas as equipes que estiveram envolvidas na Libertadores comprometeram um pouco outras competições. Ao ganhar a Libertadores também assim o fizeram, ou seja, comprometeram. Isso é uma situação que nós temos que saber conviver com ela e ter uma resposta diferente, sou crítico a isso, né? Ou seja, de ganhar, pensar e classificar, passar as fases de Libertadores. Essa época, pela primeira vez, foi uma fase a mais, que foi a pré-Libertadores, a fase de grupo, porém, sem descuidar minimamente das outras competições. Por isso, desde o início da temporada, eu venho falando frequentemente da importância de preparar uma equipe para toda uma temporada. Então, não tem a ver com isso, tem a ver, o presidente já fez uma cronologia aqui do primeiro conversa que nós tivemos, e eu fui claro, e só, desculpa-me ser repetitivo, mas vou dizer o que várias vezes alguns companheiros de vocês que estão no dia a dia me ouviram dizer, que somente o projeto do Clube Atlético Paranaense me fez permanecer um ano mais como treinador. Eu tenho uma cobrança muito grande comigo mesmo de viver as coisas intensamente, né? E essa rotina violenta do futebol brasileiro, e que eu tento ser claro em relação ao ridículo calendário brasileiro que nós temos, consome, cara. Eu já estou com uma idade, vou completar 42 anos de futebol no final desse ano, né? Obrigado pelo presente aí, presidente, do 42º ano, de me proporcionar iniciar aqui uma outra função dentro do futebol e ao qual eu devo muito e tenho que dar uma reciprocidade nisso. A reciprocidade é lutando por aquilo que acho que é necessário fazer dentro do futebol brasileiro. E vou continuar com essa voz, não como treinador, mas como... Tá aí o Paulo Autuori, portanto, migrando, né, da função de treinador, aliás, se despedindo, né? Foi uma despedida aí do Paulo Autuori, que disse que pelo menos no futebol brasileiro ele não irá mais exercer a função de técnico. Ele passa a ser um coordenador de futebol, manager, né, na equipe do Atlético Paranaense, e o Furacão anunciando Eduardo Batista, ex-Palmeiras, como novo treinador do Furacão. Pegou muita gente surpresa aí, hein, Paulo Lima? Eu só tenho a aplaudir. É? Acho sensacional, corajoso, audacioso e, acima de tudo, um projeto que vale a pena investir. Apesar do Autuori ter toda essa parcimônia na hora de falar, esse jeito até certo ponto meio aristocrático, né, meio... do jeito dele, né? Não vamos aqui classificar, adjetivar, porque não é o caso agora. O caso agora é pensar exatamente no que pensou o Atlético Paranaense, no que pensou o Paulo Autuori. Olha, gente, é para bater palmas. Pode discordar à vontade, cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu raciocínio. Eu sou totalmente favorável a você trazer a experiência de um cara vitorioso, de um cara que tem carreira, como ele falou, em vários continentes, em vários países, e, acima de tudo, um cara que conhece o futebol brasileiro, é crítico, veemente, né, crítico pesado do futebol brasileiro, principalmente do calendário. O Atlético foi corajoso, o Paulo é corajoso ao assumir que não trabalha mais como técnico, mas não abandona o futebol. E trazer Eduardo Batista nesse momento é um projeto que visa, sim, fortalecer um cara que está começando a vida profissional, que tem um passado, como ele falou, de pai, de vivência no futebol, de gramado, de vestiário, enfim, do que queira ali, de banco de reservas, e tem trajetória no futuro. Eu acho que o Atlético faz um projeto que alguns grandes clubes deveriam seguir. Gente que está começando agora na carreira e que já acha que é, por exemplo, um técnico renomado, campeão do mundo da seleção ou até de grandes clubes do futebol internacional. Tem muita gente engateando que já acha que sabe tudo de futebol. O Autuori está deixando um legado para um cara que está chegando. E o projeto Atlético Paranaense, eu estou
completamente entusiasmado. É um passo a mais no futebol brasileiro. Parabéns, Paulo Autuori, parabéns ao presidente Petralha, ao Atlético Paranaense e pela escolha do Eduardo Batista. Vamos aguardar, mas eu acho que vai dar muito certo. Muito bem, olha aqui, eu lembro que não é a primeira vez, né? O Paulo Autuori, quando esteve no Grêmio, e agora me foge aqui o ano exatamente que o Paulo Autuori comandou o Grêmio. O Paulo Autuori é da geração que já tem 60 anos, são poucos no futebol hoje com 60 anos trabalhando. Tem ele, tem o Abel, se não me engano, o Givanildo. E daqui a pouco eu vou lembrando, são pouquíssimos, o Joel Santana, que está por aí trabalhando, mas são poucos os caras que têm 60 anos que ainda estão com vida útil no futebol brasileiro. Eu lembro, Paulo Lima, que o Paulo Autuori, vai me escapar o ano aqui, talvez 2010, ali, não sei, ele chegou para assumir o Grêmio e ele tentou fazer um projeto parecido. Só que no Grêmio ele acabou acumulando, mas ele era o coordenador de futebol do Grêmio e o treinador. Agora não, agora ele está saindo da função de técnico e vai passar a investir, a trabalhar somente nessa função, fora do campo, fora dos gramados, como um gestor, como um coordenador de futebol. Boa sorte ao Paulo Autuori, parabéns também. Eu reitero aqui, faço coro aqui, é o que disse o Paulo Lima. Acho que foi uma atitude bem corajosa e se tem um grande projeto e um cara com a experiência e a história do Paulo Autuori confia e acredita, o torcedor do Atlético Paranaense tem motivos para se empolgar. Fábio Azevedo, já imaginou, tudo bem? Tudo bem. Já imaginou o sorteio da próxima fase Palmeiras e Atlético Paranaense? Pode acontecer. Pode acontecer. Né? O Palmeiras tem tudo para sair como primeiro do grupo, o Atlético já é o segundo grupo dele, cada um em um pote, sorteia. O Eduardo Batista elimina o Palmeiras? Rapaz. Coisas que podem acontecer. Acho que ele vai sofrer a mesma pressão, Eduardo, para trabalhar que ele sofreu no Sport. Lá ele teve condições de mostrar o trabalho dele muito bom, na Ponte da mesma forma. Algo que não aconteceu no Palmeiras e no Fluminense. Tem 5 anos, talvez, de vida profissional, está engatinhando, começando a andar agora na fase profissional. Eduardo Batista, um cara escolhido ali a dedo para fazer esse projeto e essa transição que o Paulo falou. Com o Xará, o Autuori, ali em cima, dando a mão. E muito claro, não trabalha no Brasil pelo calendário, que é um absurdo, e claro, pela inconstância. Não no Atlético Paranaense, onde ele encontrou respaldo para trabalhar. Muito bem, olha, já aqui no Expediente Futebol.